Os assim chamados profetas, né, trazem uma palavra para a igreja. Se alguém questiona, quem és tu para questionar o servo do Senhor? Né? Quem és tu? Não levante a mão contra o ungido do Senhor. Já ouviu isso? O crente protestante reformado, ele tem uma mentalidade crítica no bom sentido. Ele não engole qualquer coisa não, inclusive do que o seu pastor está dizendo. No culto, a prioridade tem que ser para a edificação da igreja. Quem fala em outra língua, só um detalhe, a palavra outra não está no original. Isso é um desserviço que foi feito pelos nossos tradutores, porque o que está no original é o que fala em língua. Ao colocar a palavra outra, dá a impressão de que aquelas línguas era glossolalia, blá, 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 blá. Quando, na verdade, toda a evidência do Novo Testamento é que as línguas faladas no período apostólico eram idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo por quem nunca tinha aprendido a falar aquele idioma. E que, quando o Espírito Santo cessava de agir, a pessoa era incapaz de continuar falando. Então, não era blá, 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 chupa bala house, mas era idioma, né? Era um idioma, uma linguagem humana, desconhecida da pessoa que falava, mas que ela era capaz de falar no poder do Espírito Santo. Paulo diz aqui no verso 2, quem fala em língua, o outra, né, que foi introduzido aí indevidamente na tradução em português, pode levar o leitor pode enviesar a percepção do leitor do que é realmente o dom de línguas, não é? Mas Paulo diz, quem fala em língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. A pessoa que está falando em línguas, a fala dela é entendida somente por Deus que entende todos os idiomas, especialmente quando não há na congregação quem o entenda. Ele fala a Deus, porque somente Deus o entende, e em espírito, pelo poder do Espírito Santo, ele fala mistérios. Mistérios não de coisas ocultas, mas o que ele está dizendo é mistério para a igreja, porque a igreja não sabe. Se eu, de repente, começasse a pregar aqui em holandês, pode ser que alguém entenda, não é? Mas vamos supor que eu começasse a pregar aqui em holandês, eu sei que minha esposa entenderia. Então, eu estava falando para Deus, porque só Deus entende, e eu estava falando mistério, porque você não sabe o que eu estou dizendo. Uma vez eu estava pregando numa igreja presbiteriana, muito tempo atrás, e no meio do culto, de repente, levantou uma senhora, começou a falar em línguas. Eu parei. Quando ela terminou, eu perguntei, alguém interpreta? Não. Disse, minha irmã, a senhora se sente, fique calada, por favor. Porque se isso de fato viesse de Deus, você teria alguém que interpretasse o que a senhora está dizendo, para que a igreja receba a edificação. Acho que ela não gostou muito. Também não foi agradável dizer o que eu disse. Mas ou a gente faz isso, ou o pessoal nunca corrige e nunca aprende a cultuar de acordo com a palavra de Deus. Hoje em dia, os assim chamados profetas, né, trazem uma palavra para a igreja. Se alguém questiona, quem és tu para questionar o servo do Senhor? Né? Quem és tu? Não levante a mão contra o ungido do Senhor. Já ouviu isso? Muito contrário ao que Paulo está dizendo aqui. O profeta tem que ser julgado. Se o que ele está dizendo está de acordo com a palavra de Deus, sim ou não. O crente protestante reformado, ele tem uma mentalidade crítica no bom sentido. Ele não engole qualquer coisa não, inclusive do que o seu pastor está dizendo. Eu encorajo os membros da minha igreja, se eu disser alguma coisa, se eu expor a palavra de Deus em alguma coisa que não está de acordo com as Escrituras, vocês não têm que me obedecer não, vocês não têm que me ouvir não, você tem mais é que depois me procurar e dizer, pastor, isso aqui está errado.